Porque agora a gente vai falar desse caso de um policial que foi morto durante um assalto em Onça do Pitangui. Um caso muito triste realmente. De acordo com a polícia, ele estava de folga e levou um tiro no peito. Esse assalto que aconteceu na BR-352 em Onça do Pitangui. A Denise Guerra e o Reginaldo Dias estiveram na cidade e você acompanha agora os detalhes na reportagem. O sargento da Polícia Militar, Ebert Oliveira da Silva, de 35 anos, foi baleado durante um assalto na BR-352 em Onça de Pitangui. Ele seguia em um carro quando foi rendido por 2 criminosos. O sargento estava de folga e tinha ido a Pompéu visitar a irmã. Ele estava voltando para casa, faltando cerca de 30 quilômetros para chegar a Pará de Minas, onde morava, quando foi rendido neste ponto da rodovia, bem depois dessa curva fechada. O policial foi atingido com um tiro no peito e morreu na Santa Casa de Pitangui. Os suspeitos seguiram para Belo Horizonte. Rafael Libério Moreira de Faria, de 21 anos, foi atingido com um tiro na perna e foi deixado pelo comparsa na UPA Nordeste. A PM foi acionada e identificou que ele participou do assalto ao sargento. O comparsa Adriel David Viegas Leão, de 20 anos, foi visto na região do bairro São Paulo. Houve perseguição, inclusive com apoio do helicóptero da PM. Ele entrou neste drive-in, resistiu à prisão e foi baleado. Adriel foi levado para o hospital João 23, mas morreu. Os dois tinham várias passagens e, segundo a PM, tinham roubado uma moto antes de assaltar o sargento. O policial vítima dos criminosos trabalhava na PM desde 2019 e atuava na patrulha rural. Segundo os companheiros, ele era disciplinado, querido pelos colegas e muito estudioso. O sargento será enterrado em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Que caso triste, né, gente? A pessoa de folga, voltando aí para casa, já perto de chegar em casa, como a Denise Guerra disse na reportagem, e acaba perdendo a vida dessa forma, muito triste, a família muito abalada, obviamente, e é mais um caso de violência na nossa região, de 2 criminosos que saem dispostos a tudo, né? A pessoa que vai cometer um assalto e que atira na vítima não dá nenhum valor à vida alheia, não está nem aí para as consequências disso aí. Ainda bem que a polícia agiu rápido, conseguiu chegar até um desses suspeitos. Não que a gente deseje a morte de ninguém, porque obviamente, né, mesmo sendo bandido, tem uma família chorando pela morte dessa pessoa aí, independente, né, apesar de todos os problemas dessas pessoas, tem uma família sofrendo pela morte desse homem que morreu em confronto com a polícia, assim como está chorando a família desse sargento que morreu durante esse assalto, e é muito triste realmente, né? Todo mundo que conhecia ele, pelo que a Denise Guerra destacou, disse que ele era uma pessoa muito disciplinada, muito querida, e agora choram a perda dessa pessoa aí, desse rapaz. Inclusive, eu vou chamar novamente a Denise Guerra, que esteve hoje pela manhã em Onça do Pitangui, em Pará de Minas. A polícia ainda não se manifestou oficialmente sobre esse caso, não gravou entrevista sobre isso, mas pelo que você conversou, Denise, com os companheiros, com os colegas desse sargento, ele era uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, né? É isso mesmo, Ricardo. Os policiais receberam o chamado do irmão desse sargento, porque toda a família é de Ribeirão das Neves, e a família fez um pedido para que ele pudesse ser enterrado com a farda da Polícia Militar, a mesma farda que ele usou desde 2019. A polícia, então, foi até a casa dele, ele morava em Pará de Minas, e quando os policiais chegaram lá, encontraram diversos livros, cadernos, anotações, porque, segundo o comando da PM de Pará de Minas, o sargento era muito estudioso e estava estudando, inclusive, para subir de patente na própria Polícia Militar. Então, havia diversos livros, várias anotações, e isso deixou até os policiais emocionados, porque eles disseram que era um homem muito batalhador, inclusive estudioso. Ele iria subir de patente por meio dos estudos, da disciplina e de todo o conhecimento adquirido e as técnicas também no trabalho da Polícia Militar. Esse homem, esse sargento, será velado e enterrado em Ribeirão das Neves. A Polícia Militar informou que um comboio vai seguir de Pará de Minas para Ribeirão das Neves para prestar as últimas homenagens a esse sargento. Toda a família dele é de lá. Agora, um detalhe chama a atenção. Esses 2 homens que participaram desse assalto, eles têm diversas passagens pela polícia. E o comandante informou que eles já estavam praticando diversos crimes ali na região de Pará de Minas. Eles ainda falam
falaram que o último ato desse policial, enquanto homem, para ajudar até a própria polícia a pegar esses bandidos, que atuou no próprio caso dele, mas também que já estavam ali em diversos crimes pela cidade e também pela região, foi atirar na perna de um dos bandidos. Porque, segundo o comandante, se talvez ele não tivesse atirado, esses homens iriam fugir, a polícia não iria ter notícias sobre eles, porque eles fugiram, não sabia quem era, o próprio policial chegou ao hospital, a Santa Casa de Pitangui, muito debilitado, muito machucado. Então, possivelmente, a polícia iria ter muita dificuldade ou até mesmo não encontrar quem atirou no sargento. Então, eles disseram que foi o último ato dele, que foi um ato de coragem, porque ali na tentativa de se defender, ele atirou, atingiu esse homem, esse suspeito, que chegou a ir para Belo Horizonte e na UPA ele foi identificado. Então, a polícia agora segue nessa investigação porque um morreu e o outro continua sob a guarda da polícia. Ricardo. Pois é, Denise, é aí que a gente vê o quanto a lei é falha, né? Porque se esses homens já tinham tantas passagens, se eles tivessem ficado presos nessas outras vezes, isso não teria acontecido, né? Obrigado, viu? Até a próxima. Pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, pois é, né? Como a gente disse aí, né? Mais um caso de violência na nossa região e como eu falei, se a lei funcionasse, se essas pessoas que fossem presas continuassem atrás das grades, casos assim não aconteceriam, né? Se eles já eram conhecidos pela polícia, se eles tivessem ficado presos, eles não teriam tirado a vida desse sargento, não teriam interrompido os sonhos desse rapaz, desse trabalhador que tinha a vida inteira aí pela frente.